Olá pessoal, meu nome é Cíntia Otayana, eu sou cirurgiã plástica e esse é o meu segundo vídeo para o canal do YouTube. O primeiro vídeo nós conversamos um pouco sobre cirurgia de face e agora eu vou trazer um pouco da história da cirurgia das mamas e como hoje nós abordamos esse tipo de procedimento. Sempre para a gente entender onde nós estamos, para falar um pouco do contexto que a gente vive, é muito importante voltar à história. Como que foram os primeiros procedimentos, como tudo começou. Para se ter uma ideia, a gente tem indícios de que as primeiras cirurgias de mama aconteceram 600 anos depois de Cristo, muito antigamente, para uma retirada de ginecomastia, que é a mama hipertrofiada nos homens. De lá para cá, muita coisa foi tentada, mas já nos anos de 1800 e pouquinho, já se tem relatos de pacientes que foram submetidas à ressecção de mama para reduzir o tamanho, para reduzir a hipertrofia. E muita coisa foi publicada. Nós temos aqui no Brasil uma grande referência da cirurgia das mamas, que é o Dr. Ivo Pitangui, que em 1961 descreveu a sua técnica, que é utilizada até hoje, com muitas variações, antes mesmo da descoberta e da produção das primeiras próteses. Como contribuição, é importante a gente lembrar a importância que existe das areolas, né? Por que a cirurgia de mama ela é tão complexa? Porque a gente precisa preservar a areola, os ductos lactíferos e a harmonia da mama, deixando ela sempre de uma forma muito arredondada, com um posicionamento correto, né? De uma forma harmônica. Então, além do formato das mamas, da posição da cicatriz, que eu acho que é a maior contribuição do Dr. Ivo Pitangui, é a cicatriz mais escondida, no sulco mamário, uma pequena cicatriz vertical e apenas ao redor da areola, preservando toda essa anatomia. Outros cirurgiões foram muito importantes também. A gente tem aqui o Dr. Liaci Ribeiro, que desenvolveu algumas táticas, algumas técnicas para que a gente preenchesse essa mama sem que ela ficasse então com o polo superior muito vazio ou o polo inferior, usando o próprio tecido mamário, formando como se fossem próteses, como se fossem pequenos arredondamentos no centro da mama e dando um contorno bonito aliado à técnica do Dr. Ivo Pitangui. Uma das dificuldades, como eu falei agora há pouco, é reposicionar a areola. E aí a gente tem a contribuição do Dr. Silveira Neto, que consegue fazer um pedículo areolado medial, superior e medial, rodando a areola para a posição que a gente tanto precisa. Eu vou tentar explicar isso de uma forma melhor, anatomicamente. Qual que é a grande dificuldade que a gente tem? É isso, de manter a posição da areola legal, da gente ter uma cicatriz de boa qualidade, bem posicionada e mamas que durem. Essa é a nossa dificuldade, porque existe o peso, existe a ação da gravidade e principalmente a oscilação de peso que acontece na vida da mulher, por gestação, por amamentação, por menopausa ou mesmo por genética. Muitas pacientes desde muito novas já têm as mamas mais pesadas e isso com o tempo vai piorando. Para a gente entender anatomicamente a questão da areola, que é uma das preocupações, a gente sabe que 60% da irrigação dessa areola vem da parte medial, da parte mais central do tórax. Então, pedículos, ou seja, algumas incisões ao redor da areola, mas que preservem essa região, vão dar certo, as pacientes vão ter essas areolas preservadas. Claro que areolas muito distantes, com mamas muito caídas, acaba que a gente tem uma chance maior de sofrimento a depender do tipo de cirurgia realizada. Como eu disse, todas essas contribuições de grandes cirurgiões, de cirurgiões pioneiros, foram super importantes para tentar remontar as mamas depois de gestação, ou depois de perda de peso, ou mesmo da menopausa. E aí a gente tem, por volta dos anos 80, o advento das próteses. As próteses mamárias vieram revolucionar a cirurgia das mamas, né? Porque a gente conseguia então ter um bloco separado do que é o nosso tecido mamário, né? Que consegue manter numa posição, não é um anexo da pele que cede com a mesma facilidade e por isso com resultados mais duradouros,
com resultados mais bonitos, sendo que às vezes o artificial, vamos dizer assim, acaba sendo mais bonito e mais procurado do que uma mama natural. Se a gente for pensar, uma mama natural, ela tem um aspecto mais de pera, com o polo superior sempre um pouco mais esvaziado. Mas a gente consegue hoje unir o advento das próteses com todas as técnicas de mamoplastia que já existiram e a evolução disso tudo, porque com o tempo as pacientes acabam que ficaram mais exigentes, querem resultados mais duradouros, cicatrizes menos visíveis, cicatrizes menores, sem perder a chance de amamentar ou mesmo sem perder a sensibilidade das mamas. Isso é uma combinação que a gente precisa estudar caso a caso. O que existe de mais novo, de mais recente? É a gente tentar verticalizar um pouco a ressecção da mama quando existe hipertrofia ou mesmo quando existe o excesso de pele. A técnica do Dr. Ivo Pitangui, ela um pouco horizontalizava a retirada, a ressecção do tecido mamário da pele. Por isso essa cicatriz longa no sulco inframamário. Hoje a gente já tem uma concepção um pouquinho além disso tudo. Se a gente verticaliza, se a gente traz as estruturas para o centro e para cima, a gente consegue diminuir a incisão embaixo e também, em muitos dos casos, preservar os ligamentos das mamas. E esse é um conceito novo que tem dado resultados mais interessantes e mais duradouros, que é o que a gente sempre busca, né? Então, a preservação desses ligamentos nas cirurgias com menos ressecção de mama, com menos dissecção da pele e tudo mais, tem dado resultados bonitos e também mais duradouros. Claro que cada caso é um caso. E aí? Quando que a gente usa prótese? Quando que a gente não usa? Então, alguns aspectos devem ser levados em conta. Claro que depende do desejo de cada paciente. As próteses, elas são super importantes, dão resultados muito bonitos, mas elas também têm ali um pré e um contra, né? E a gente precisa analisar isso tudo muito direitinho. O que é interessante? Os implantes mamários, eles podem ser colocados atrás da glândula ou atrás do músculo. Uma vez colocados atrás da glândula, existem implantes que têm uma textura, que ficam mais soltinhos ali atrás da glândula e por isso podem ceder com a mama e com a pele. Existem alguns implantes que têm uma cobertura que a gente chama de poliuretano, uma aderência maior a planos profundos, que tem uma estabilização melhor ao longo do tempo. Esses implantes de poliuretano tendem a longo prazo a fazer uma cápsula um pouquinho mais espessa, uma cápsula com uma reação um pouquinho maior, e pode ser que a paciente precise trocar essas próteses, né? Tanto quanto os implantes texturizados. Nenhum implante dura para sempre. Em algum momento, por algum motivo, o paciente precisa trocar, normalmente quando a cápsula que se forma acaba sendo espessa demais. Além do plano retroglandular, a gente pode colocar esses implantes no plano retromuscular. Isso tem sido muito mais utilizado nos dias de hoje. Por quê? Porque o músculo, ele vai funcionar, o músculo peitoral maior, ele acaba funcionando como um sutiã, uma estabilização desses implantes. Então eles estão num plano, você tem uma cobertura firme, forte, que é o músculo, então você tem uma durabilidade desse resultado muito maior. Claro que a gente precisa avaliar o que fica à frente da prótese e do músculo. O tecido mamário que está à frente, ele tem que ser fino, porque se ele for pesado, ele vai ceder. E aí você vai ter a sensação que a gente chama de dupla bolha ou duplo contorno, que a prótese fica num plano mais alto e a mama num plano mais baixo, que ninguém quer isso. Então, esse conceito de equilíbrio entre o implante retromuscular e a mama que fica na frente é preciso avaliar. E aí, quando fazer um ou quando fazer o outro? Pacientes que são muito magras, que quase não têm mama, a gente precisa do artifício do músculo para dar uma cobertura mais natural a esse implante, para que ele não fique tão marcado, não fique tão visível. E pacientes
que já amamentaram, ou que têm uma pele muito flácida, ou que tiveram um emagrecimento muito grande, a gente também lança mão dos implantes retromusculares, para que ela tenha uma estabilização do resultado. E aí, quando fazer a cirurgia? Sem implantes ou com implantes retroglandulares? Quando a gente deseja preservar mais as mamas. Às vezes pacientes mais jovens, que não amamentaram, que não tem mamas firmes, com uma estrutura mamária muito boa, né? Às vezes a mama é maior, mas tem uma estrutura boa, é bonita. Então a gente pode preservar essa glândula, que ela vai ter também um resultado bom a longo prazo, sem precisar esvaziar demais o conteúdo. E também pacientes, às vezes, que não querem um implante, que também é uma realidade que a gente enfrenta hoje. Não quer o implante, não quer essa preocupação de um dia ter que trocar de prótese. Então, essas pacientes são boas candidatas a gente fazer a cirurgia das mamas sem a colocação deles. O grande empecilho pode ser o desejo da paciente. Outra coisa, às vezes alguma doença reumatológica. Então, tem algumas pacientes que reagem muito contra o próprio organismo, né? Então, tem doenças autoimunes. Essa paciente vai reagir muito também contra o implante. Então, esses implantes podem ficar com contratura capsular, que a gente chama, muito mais rápido. Então, esses adendos, cada caso precisa ser avaliado com relação à expectativa, com relação ao momento de vida, com relação ao que a paciente de fato deseja e o que é possível. Então, as cicatrizes hoje sempre tendendo a ficar cada vez menores, melhor posicionadas, porque pacientes mais jovens, por exemplo, tendem a ter cicatrizes de pior qualidade, tem mais colágeno, então a cicatriz não para de acontecer e ela pode ficar hipertrofiada ou às vezes queloidiana, a depender da genética da paciente também. Um fato importante é que a gente precisa considerar bastante o pós-operatório da cirurgia de mama. São cirurgias que são realizadas, claro, em ambiente hospitalar, duram aí entre 3, 4 a 5 horas, a depender de cada caso, e às vezes no mesmo dia ou no dia seguinte, o paciente tem condição de ir para casa, mas precisa de um repouso bem feito. Claro que hoje nós temos técnicas com recuperação mais rápida, né, que a paciente pode voltar às suas atividades de uma forma mais rápida, mas é importante ressaltar que quanto mais repouso, quanto mais respeito ao procedimento, mais duradouro é o resultado, que você evita alguma intercorrência, algum sangramento, formação de líquido ao redor do implante ou mesmo na mama quando não tem o implante. Então, são fatores que devem ser levados em consideração, inclusive a qualidade da cicatriz, porque uma paciente que movimenta demais o tórax, a cicatriz às vezes não abre, mas pode esgarçar os pontos mais internos e ela alargar. Então, isso deve ser considerado bastante. Eu geralmente peço para que os meus pacientes fiquem aí 2 semanas sem dirigir, 1 mês sem fazer exercício físico, para que as mamas fiquem de fato em repouso, que a gente tenha qualidade do resultado das cicatrizes. Muito interessante também os tipos de curativo que a gente pode fazer no pós-operatório das mamas. Eu gosto muito de curativos hoje à base de alginato de prata, que são anti-inflamatórios, são bactericidas, bacteriostáticos, a paciente acaba manipulando menos essas cicatrizes e a gente faz a troca aqui no consultório com uma equipe de enfermagem especializada. Os resultados finais, vamos falar assim, a gente consegue ver ao longo dos primeiros 6 meses, né? Então, no primeiro mês, às vezes, a mama fica mais inchada, as cicatrizes às vezes não ficam tão bonitas, tão apagadas. Até 6 meses, essas cicatrizes elas podem ficar mais avermelhadas, às vezes mais altas, mas depois de 6 meses a tendência é estabilização e melhora da cicatriz. Claro que resultado de mama depende da não oscilação de peso. Pacientes que oscilam muito peso tendem a ter novas pitoses, novas queda da mama mesmo. Por quê? Porque você engorda, emagrece, a mama cede. E se você continua esse processo, mesmo gestação, que é uma outra forma também da mama aumentar e diminuir, aí as pacientes normalmente partem para a primeira, segunda, terceira cirurgia das mamas. Mas é uma cirurgia muito interessante,
que traz um conforto às pacientes muito grandes, né? Eu acho que faz parte da feminilidade, faz parte da identidade como mulher. E hoje a gente tem uma gama de opções para adequar a cada caso, a cada paciente, do que ela deseja. Então, tem pacientes que desejam mamas mais naturais ou mamas mais marcadas, né? Mamas maiores, mamas menores, com cicatrizes maiores ou menores, e tudo isso a gente avalia aqui dentro do consultório para definir para você, para a paciente, a melhor opção, sabendo, né, que existem prós e contras em cada uma das técnicas. Então é mais ou menos isso que é sobre a cirurgia das mamas, né? A gente vai conversando sobre esses temas e nos próximos vídeos eu trago outros aspectos, outras especificidades sobre esse tipo de cirurgia e sobre outras também. Você gostou desse conteúdo? Então deixe seu like, compartilhe e se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que nos próximos vídeos eu trago outras informações, e nos siga nas redes sociais.